Diziam assim, abertamente, sem escrúpulos, sem ética, sem nada. Eles acham que são os donos da verdade. Aí eu enumerei, eu pus num papel algumas passagens dos evangelhos do Velho Testamento, principalmente em Números, em que Deus manda matar impiedosamente crianças, velhos, doentes. Em Números, eu destaquei 6 passagens em que Deus Todo-Poderoso matou mais do que Hitler. Está lá dentro. Então eles estavam falando violência, dizendo que as pessoas que saíam do candomblé, aí dizer, quer dizer, do espiritismo, eram pessoas violentas, e por isso que a violência estava tomando conta do país. Aí eu botei, não, antes disso Deus é pior do que o ser humano, que já matou mais do que Hitler. Eu sei porque eu fiz a conta. Eu peguei o Velho Testamento e fiz a conta. Milhões de pessoas morreram, hein? Esta segunda eles não leram não. A primeira ele não sabia, porque meteram assim no papel, ele pegou farsantes. Eu sei, sabe o que aconteceu? Ele se atrapalhou tanto que ele não sabia mais dizer a hora, esqueceu o nome do outro pastor. O programa fez e acabou o programa. E eles sabem meu nome, está lá, meu telefone. E daí? O que eles vão fazer em mim? Vão me processar? Eles que deviam ser processados por difamar uma religião. Está lá na Constituição. Eu não estou. Quem é que está falando? Quem é que está falando aí? Diga. Eu não sei não, eu sou da OAB, senão eu sou professor de ética da OAB. Então, qualquer repressão que venha contra mim, eu vou botar a boca no trombone. Eu vou para a redação dos jornais, de televisões, e dizer que alguém tem que pôr um basta nessa camarilha, nessa quadrilha. Já estão fazendo aqui, sabe o quê? Franchise, né, que chama. Eles constroem a igreja, põem o pastor lá e o dono da igreja divide com eles o que arrecada dos otários que vão lá, os abestalhados, pensando que vão ganhar o reino de Deus. Eles já estão fazendo franquia, chama de franquia. E aí mandei esse fax e mostrei que Deus é pior do que eu. Pelo menos nesta vida eu não mandei matar ninguém. Então hoje eu sou melhor do que Deus. Mandava passar fio de espada, minha gente. Tudo que respirasse, diziam os exércitos dos hebreus. Não sobrava ninguém. Crianças, aleijados, velhos, mulheres, jovens, todos eram trucidados. É isso que se chama a Bíblia Sagrada, é? As pessoas não estudam e acham que aquilo ali é o suprassumo da verdade, e se Deus, aquele Deus que está ali, é o verdadeiro Deus, não pode ser. Eu me recuso a aceitar um Deus assassino. Um Deus que mata crianças, milhares de crianças. Isso é uma monstruosidade. Então a gente lida com esse povo, parece o seguinte, até mesmo alguns espíritas acham, porque o Velho Testamento é um arranjo.
Aquilo ali é falso. Os 5 livros de Moisés, deixa eu ver se eu me lembro, Deuteronômio, Número, Levítico, Êxodo e Gênesis. No 2º livro, Moisés, consta lá que Moisés estava morto. E quem fez os outros livros, se ele estava morto? Quer dizer, é disparate em cima de disparate. Eu não posso entender um Deus que mande matar crianças, velhos, doentes. Eu não posso. Na própria Bíblia, lá no Velho Testamento, Ezequiel, um dos maiores profetas, segundo a própria tradição bíblica, é obrigado por Deus, está lá escrito, a comer pão com fezes. Eu botei isso também. Quer dizer, é um Deus louco. Porque se alguém me obrigar a comer pão com fezes, só pode ser um louco, um doido. E alguém bota um revólver na cara, ou come ou morre. E a gente vai escolher ou comer as fezes ou morrer. São essas loucuras que estão lá dentro e ninguém divulga. Vocês já viram dizer isso na televisão? Vocês já ouviram alguém fazer essa referência? Então esse é o Brasil em que nós hoje estamos vivendo. Um país decadente. As drogas estão tomando conta, o alcoolismo, a corrupção, ninguém confia mais em ninguém. Estão falsificando até remédios. Isso é uma coisa assim, só acontece aqui no Brasil, em nenhum lugar do mundo isso acontece. Hein? Fizeram o real no Chile, aquelas moedinhas, centavos, gastaram 160 milhões, ou 300 milhões, bom, 346, está aumentando, quem dá mais aí, né? Eu sei milhões, as moedinhas estão enferrujando. Não vê que isso é coisa de louco, minha gente? Eu não sei quem é mais louco, se Deus do Velho Testamento ou os políticos brasileiros. Tem horas que eu duvido, sabe? Não é possível. O homem tirou o FGTS, aí reclamaram, voltou o FGTS. Tira a aposentadoria, aí bota para a previdência privada, que no Brasil é decadente e corrupta. Olha, eu não sei mais a quem apelar. A Deus eu não posso, porque senão ele me mata. Ou manda eu comer fezes. Olha, não é brincadeira não. As pessoas no Brasil que pensam, que raciocinam, estão sofrendo horrores. Porque estão sendo esmagadas pela maioria ignorante, não sabe nem o que é política. Quer saber o seguinte, é de pagode, é tchan, é a dança disso, a dança daquilo, sempre danças eróticas. Quer dizer, está uma degradação completa, minha gente. Eu não sei onde é que isso vai. Eu não sou pessimista, eu estou mostrando os fatos que vocês sabem disso. Acho que Sodoma está perdendo longe, e Gomorra. Eu acho que Sodoma já é fichinha. Só falta explodir isso aqui. Só falta isso aqui pelos ares. Então nós brasileiros precisamos nos educar. Mas como nos educar? Eu como professor de ética, vários advogados, 40, turma de 40 pessoas. Aí eu comecei a falar sobre Sócrates, né? Com sua carta a Nicômano. É realmente eu vou dizer assim,
é a constituição da ética, é o arauto da ética. A ética aristotélica é uma coisa fantástica, uma análise do homem e sua natureza. Depois da aula, me perguntam: vem cá, professor, esse autor Sócrates, onde é que a gente encontra livro para ler? Ele escreveu quantos livros? Aí eu digo: ele não escreveu nada. O que é isso? O que revela isso? Me respondam. Que aquela cultura humanística que nós, pelo menos eu, na minha geração, eu aprendi. No primário eu dava francês, latim, porque quem não conhece o latim não sabe o que é o português. Para conhecer o vernáculo, tem que saber pelo menos rudimentos do latim. Isso é o primeiro. Eu estudava no Colégio Central da Bahia, fiz 3 anos lá, não fiz nem cursinho de vestibular, eles estavam começando, nem fiz. O estudo era tão rígido e tão bom que eu fiz vestibular sem necessidade de cursinho nenhum. O cursinho revela a fragilidade da educação no Brasil. Os cursinhos revelam isso. E os próprios cursinhos já estão começando a também proliferando e enfraquecendo. Resultado: a pessoa aprende o mínimo para passar. Pronto. E aí o que acontece? Já vi receitas médicas tenebrosas. Os remédios estavam certos, mas o português é errado. Relatórios, eu já vi também, já tive acesso. A defesa de uma tese que me deram para fazer uma revisão, aliás, eu ganhei até um dinheirinho fazendo defesa de tese para os outros, na área de sociologia, antropologia, né? Filosofia, etc. Olha, é doloroso. Os jornais estampam manchetes, tudo errado. Na televisão não se fala mais. É pedrada em cima de pedrada. Eu tenho que me abaixar de vez em quando. Tá vendo um lá? Os apresentadores medíocres saíram do sei lá de onde saíram, do nada. Vocês de um esgoto, é rato. O outro saiu, deve ser do zoológico, um leão. É isso que está dominando nosso país. Então a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela é estupidamente atacada porque tem medo dela. O problema todo é esse. Eles tremem de medo diante da doutrina. E eu não tenho medo deles não. Eu vou continuar a mandar meus fax para lá. Não, se eles vão ler no ar ou não, eu sei que eu vou mandar. E aí vem represário, o que eu vou fazer contra mim? Vão me crucificar? Aí eu vou virar, sabe o que? Marte do Espiritismo, não é não? São Bernardo. Pronto. Porque todo mundo que sofre vira santo, então, eu ainda não vi um santo que não sofresse. Tem que sofrer para ser santo, senão não entra no céu. Né? Eu mediquei, o que ele vai fazer contra mim? Nada, eu não tenho um passado duvidoso. Meu passado é limpo, eu sou tranquilo, não tenho nada, não devo nada a ninguém. Nada, nunca passei cheque sem fundo, nunca procurei confusão, nunca tive em tribunal nenhum, a não ser defendendo as pessoas, no início da minha carreira. Então eu não tenho um rabo preso, como se chama, né? E eles têm direito a atacar, por que a gente não tem direito a se defender? Né? Não é verdade isso? Agora, só que os meus companheiros espíritas fica todo mundo achando que calar quer dizer humildade. Eu acho que não. Eu acho que alguma coisa deve ser feita.
Mas claro, mostrando os fatos. Eu posso pegar a Bíblia e arrasar com qualquer religião protestante, qualquer corrente protestante, porque aquilo lá é um amontoado de insensatez, de desequilíbrio. Aquilo não existe. Há o caso de um profeta chamado Eliseu, e esse Eliseu era careca. Está lá no Velho Testamento, vocês peguem lá. Acho que é em Reis. E aí um bando de meninos, uns 40 meninos, ele andando para um determinado lugar, os meninos, careca, não sei, talvez naquela época careca fosse alguma coisa, né, que ferisse qualquer preceito. Aí o profeta, diante de um bosque, levantou as mãos e pediu a Deus que castigasse aquelas crianças. Aí Deus, imediatamente atendendo ao profeta, fez sair do bosque vários ursos e trucidaram com 40 crianças. Trucidaram 40 crianças. Veja que Deus generoso para com os profetas, né? Mas lascaram as crianças. 40 crianças foram assassinadas impiedosamente por Deus, porque foi Ele que mandou os ursos, foi Ele que fez a cabeça dos ursos. Vá lá e mate, pronto. Aí os ursos que adoram matar, mataram. E isso é coisa de gente equilibrada mesmo. Agora, esses fatos escondem. Então, eu não posso considerar o Velho Testamento sagrado com um Deus desse, facínora. Um Deus que mata. O que foi que Jesus fez? Ele acabou com Moisés. Quer dizer, vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente. Está lá também em Números. Olho por olho, dente por dente. Quem disse isso foi Deus. Deus através de Moisés. Vejam que absurdo. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Que Deus é esse implacável? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz assim: vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo. Ele estava reformando Deus, ele estava criticando Deus. No momento de dizer, vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente, ele estava criticando, ele estava achando um erro. E que erro? Olho por olho, dente por dente. É o suprassumo da insensatez, da falta de respeito. Onde está o perdão, o amor? Que Deus é esse que não prega o amor? Hein? Moisés inventou que recebia diretamente de Deus as mensagens. Claro que era dele. Você pensa que era de quê? Meu que não era. Ele desce com os 10 mandamentos. E o americano se encarregou de... E ninguém sabe como Moisés foi, nem como Jesus foi, quanto mais o resto. Eu fazendo umas pesquisas, vou fazer um curso aqui sobre evangelho, vai ser muito restrito. Eu descobri que Jesus era pequeno, atarracado, os olhos, o nariz adunco e os olhos pretos. Agora olha aquele ali. Será que é aquele pão ali? Aquilo ali é uma fantasia, que esse Jesus não existe. Ele era semita e teria que ter olhos negros, cabelos crespos e negros. Pelo menos a etnia, né, determina essa característica, esse biotipo, vamos dizer assim. Então
no Velho Testamento, esse olho por olho, dente por dente. Que Deus é esse que devia dizer assim: olha, vocês respondam o ódio com amor, perdoem. Aí Jesus disse: vocês ouviram dizer olho por olho, eu porém digo, perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Isso sim tem coerência, isso é verdade. Então Jesus é o reformador. Ele põe as coisas em seus devidos lugares. Ele chega para os sacerdotes, que eram os zelotes, quer dizer, os intelectuais, os conhecedores do Velho Testamento. Ele chega e diz: olha, é mais fácil uma prostituta entrar no reino de Deus que vocês sacerdotes. Assim, na tampa, está lá. Será que ele estava se referindo aos sacerdotes da época dele? Ou de todas as épocas? Por que ele disse isso aos sacerdotes? O que levou Jesus a dizer isso? Porque ele não explica por que disse isso. Ele disse, está lá registrado. Mas por que ele disse isso? Por que ele afrontou o Sinédrio, que era o templo principal de Jerusalém? Por que ele afrontou ali? Por quê? Motivos ele teve. Nos evangelhos não registram o porquê de certas colocações de Jesus. Isso vocês estudando vão verificar. Ele lá, tanto que alguns exegetas, principalmente os alemães, eles ficam preocupados naquilo que chama de sequência dentro do evangelho. Não há uma sequência lógica. Os fatos aparecem como por exemplo, a oração dominical. De repente Jesus está ensinando aos discípulos a oração dominical, mas a introdução foi feita pelo evangelista, porque antes ele não disse por que ia ensinar a oração dominical. Então quem estuda os evangelhos tem que ter esse cuidado de interpolações dos próprios evangelistas. Eles deram assim um introito, uma introdução, aquilo que Jesus ia dizer. Se vocês tirarem isso, os ensinos realmente ficam soltos. Por isso que são divergentes até dentro dos próprios 4 evangelhos chamados canônicos. Então por que Jesus disse? Afronta os sacerdotes com essa sentença tão cáustica, tão dura. É mais fácil uma prostituta. E não explicou. E se ele não explicou, nós podemos tentar explicar. Nós vamos tentar explicar, sabe como? Porque eu acho que a prostituição seria assim, vamos, grosso modo, a venda do corpo, ou o aluguel do corpo, o leasing do corpo, se eu posso me expressar assim, é um leasing, é um leasing. Então, às vezes, a pessoa se prostitui por necessidade, para não passar fome, para não se degradar ainda mais. Mas quando ela conseguir sair, a pessoa daquele estado, ela sai. Porque ninguém deve gostar, a não ser que seja uma sadomasoquista, mas ninguém deve gostar de estar se prostituindo e ser usado de vez de forma bárbara, estúpida, por outra pessoa. E aí diz para os sacerdotes: por que uma pessoa dessa, prostituída, pode entrar no reino de Deus, e os sacerdotes, que deviam ter já a cadeira cativa lá, não entram? Porque a prostituição a que Jesus estava se referindo é a prostituição da consciência. Essa é dolorosa. Aquela que aluga o seu corpo pode até se reabilitar, mas aquele que vende sua consciência só se reabilita pela reencarnação
em estados dolorosos. Aquele que vende a sua consciência, isso é que Jesus, pelo menos eu interpreto assim. Jesus estava dizendo: vocês são corruptos. Para o pessoal do Sinédrio. Se ele estivesse aqui, ele certamente iria a Brasília e diria: é mais fácil as prostitutas entrar no reino de Deus que vocês, deputados. Não era, não? É quase, existe um paralelismo muito grande. Porque estes a quem Jesus afrontou eram donos do poder. Eram os donos do poder temporal, mas não do espiritual. Do espiritual, não. Mas o temporal, sim. Que viviam nababescamente. Viviam no luxo. No luxo. Eu não sei nem se Jesus identificou lá alguns anões. Devia ter. Não é? Nós estamos numa democracia, não diz que a gente pode falar o que quiser. Agora é tarde. A não ser que seja uma democracia, governo do demônio. Democracia. Não é? Então, é permitido ao cidadão brasileiro dizer o que pensa. Que a democracia é justamente para a gente dizer o que pensa. Ou então, o fazer o que não pensa. Também pode acontecer isso. Então, esse é o quadro, minha gente, em que se encontra o nosso país. A violência, na própria Rede Record, um programa que vai ao ar de 6 às 7. Olha, Cidade Alerta, eu nunca vi tanto sangue escorrendo. Coisas assim, mas é violência pura. Assassinatos, chacinas, estupros. Olha, eu nunca vi. Como é que esse pessoal arranja tanto assunto dessa natureza para preencher um espaço de 1 hora? Olha, e é uma rede ligada ao Senhor Jesus. Não é? Olha aí. A divulgação da violência gera violência. É como eu vi na televisão também, lá na Rede Globo, eu vi a pessoa quase que ensinando como fumar o crack. Põe o crack num cachimbo de barro, eu já sei, olha, põe num cachimbo de barro, acende. Quer dizer, em vez de estar noticiando alguma coisa, está divulgando o que não deveria divulgar. Quer dizer, é uma divulgação perniciosa. As pessoas têm menos, eu vou experimentar para ver se é bom mesmo. Hein? Quem? Sim, sim. Eu acho que não, sabe? Está sendo massacrado, a verdade é essa. Estão fazendo, por exemplo, Jesus. Antes de Jesus desencarnar, minha gente, ninguém valorizava Jesus, a não ser uns poucos, nem a sua família. Depois que ele desencarnou, 2 séculos depois, foi que a coisa começou a ser divulgada, com base no sacrifício dele, e não naquilo que ele disse. Ele se tornou um mártir. Se ele não fosse levado ao que os poetas chamam de madeiro infamante, eu não sei se ele ia ter a repercussão que teve ao longo da história. Eu não sei. Quer dizer, ele não foi sublimado,
pelas suas ideias, mas pela sua morte. Vocês já repararam isso? Que enfatizam realmente a morte de Jesus, ou então a figura de Jesus como Salvador. Ele vai salvar todo mundo. Todos estão salvos. Aceite Jesus que você está salvo. Isso daí é tapiação, isso não existe. Olha, Jesus nem sabia que iam escrever os evangelhos, e ele também não escreveu nada. Ele nem se considerava o Messias. Olha, Jesus não foi cristão. Porque a figura do Cristo surgiu no século III. Deram a ele esse epíteto de Cristo, como fosse o ungido. Logo, Jesus não foi cristão. Inventaram. Aí a gente chega de público e diz isso: esse cara está desequilibrado. Nossa. Quer dizer, a gente não pode falar a verdade. Eu tenho que chegar aqui e mentir para estar de bem intelectualmente, psicamente. Eu sempre andei na contramão da história, sempre. As minhas palestrinhas não tem nada a dizer, meus irmãos, vocês, porque a misericórdia. Eu não ando por aí não. Admito a misericórdia de Deus, mas o perdão de Deus para mim é a reencarnação. Vá, volte e resolva o que você aprontou. Eu já falei até com Lúcia para botar, porque eu já tenho meu lugarzinho lá no Campo Santo, já tem, está lá compradinho. É arquivo morto, aqui naquela gaveta assim, né? Eu chamo arquivo morto. Eu mandei que ela botasse lá assim, volto já, epitáfio. Porque eu vou voltar, vou. Eu tenho que voltar para completar o meu trabalho de reabilitação moral. Porque, como dizem os protestantes e católicos, nós só vivemos uma vez. Não, eu não me conformo com isso, de jeito nenhum. Nada disso. Eu não posso, porque eu vou ser uma pessoa, quer dizer, é um ser inconcluso. Eu vou sair daqui sem me concluir. Isso vai me atormentar no inferno, sei lá, onde eu vou esbarrar, para depois ser julgado. Quer dizer, eu sofri horrores. Deus me fez imperfeito. Ainda vai me julgar. É esse o Deus que prega um insensato. Isso é uma estupidez. Se eu erro, é porque e esperando que não seja caçado, ainda tem mais essa. Pode ser que o diabo entre, o advogado, ou então o advogado do diabo, entre para caçar, me eliminar, porque eu vou dizer: olha, Senhor, tudo bem, o Senhor manda, mas eu tenho direito de voltar, porque eu deixei muitas coisas lá pendentes. Eu quero concluir minha obra lá. O senhor não concluiu? Então eu também quero chegar lá e dizer: bom, eu desgracei com a vida de eu fiz isso, eu tenho que me reabilitar. Eu não posso ficar com a consciência aqui culpada, pesada. Eu quero ter uma oportunidade de fazer o que eu acho que tenho o dever de fazer: reparar meus erros. Porque que adianta o arrependimento?
O arrependimento é a constatação do erro. E agora, depois de arrepender, o que é que eu faço? Eu vou me atormentar? O remorso, o que é o remorso? Eu estou cheio de remorso, mas não posso resolver, porque a reencarnação não existe. E é isso que empurraram consciência dentro dos homens do mundo ocidental. Tanto que negam a reencarnação. O religioso, o cientista, o homem de nível superior, o vulgo, o homem lá do povo. Eu já contei algumas vezes o diálogo que eu tive com um cientista. Estava na Rádio Sociedade, que agora não vai, claro, não vai mais abrir espaço para espírita. Mas eu estava lá, eu tinha um programa com a Cida Novaes, que até o marido dela, né, infelizmente, desencarnou num desastre de avião no Canadá. Então ela me deu essa oportunidade. Toda segunda-feira eu ia lá, falava 1h30 sobre espiritismo. E esse cientista também fazia uma entrevista depois da minha. Então nós estávamos esperando, né, entrar no ar. E aí ele me disse assim: olha, o senhor é espírita? Eu digo: sou. Ele fez: olha, eu não acredito nessas coisas. Aí eu perguntei logo assim: que coisas? Não, essa questão de... Aí ele mudou um pouco. Essa questão de espírito. Eu não acredito na imortalidade. Ele dizendo a mim. Eu digo: olha, uma coincidência, estranha coincidência. Aí ele disse: qual coincidência? Ele disse: ontem eu estava comprando, acho que uma manga, na mão de um camelô ali no Canela, e ele me disse isso. A mesma coisa que o senhor está me dizendo. E saí e fiquei passeando pelo corredor. O que é isso? Lavagem cerebral, em regra, arrasadora. Então, quando o Espiritismo chegou no Brasil, e chegou aqui na cidade de Salvador, o primeiro centro espírita no Brasil, na América Latina, foi fundado na cidade de Salvador, no centro, ali perto do Rosário, ali perto da Avenida 7, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Quando a doutrina veio para cá, com essas ideias, falando de reencarnação, imortalidade, comunicabilidade entre o mundo físico e transfísico, olha, foi uma reação tremenda. Tanto que esse Olímpio Teles de Menezes, que era membro do Instituto Histórico da Bahia, trabalhava com Rui Barbosa, era amigo de Castro Alves, era no Conservatório Dramático da Bahia. Rui Barbosa era presidente desse conservatório e ele era companheiro de Rui na diretoria. Esse homem saiu daqui, como se diz na gíria, com a mão na frente e outra atrás. Eles tiraram de tudo o cargo que ele tinha na biblioteca pública, que é uma das mais antigas, talvez a mais antiga do Brasil. Perdeu tudo, o cargo no Instituto Histórico Provincial, que hoje é o Instituto Geográfico Histórico. Ele perdeu tudo e foi morrer, foi desencarnar no Rio de Janeiro, obscuro. A esposa fez tomou dinheiro emprestado para comprar o caixão. Ele foi perseguido até não poder mais, até ser reduzido a nada, socialmente. Mas ali estava um grande espírito. Por que fizeram isso? Porque tremeram diante das propostas
das postulações espíritas. A imortalidade. Nós somos seres imortais. Nós reencarnamos. Nós fomos aquele homem da caverna, aqueles primatas. Nós atravessamos toda a história para chegar até hoje. Porque eu não posso me entender, eu me recuso a ser fruto de mecanismos genéticos. Isso não. Eu não sou fruto desse processo. Eu não posso dizer, como disse Augusto dos Anjos, um naturalista, poeta maravilhoso. Ele disse, nas vascas da morte, e profundamente materialista, ou nihilista, ele disse: eu sou uma monera, venho de outra era, pólipo de perdidas reentrâncias, do caos telúrico procedo. O caos telúrico é a terra, é aquela história bíblica absurda do pó viestes, ao pó retornarás. Eu não. Tanto que eu fico preocupado lá em casa em limpar o pó até dos imóveis. Será que eu estou limpando alguém, meu Deus? Veja se Deus ia dizer um absurdo desse. Ele pode ter dito à humanidade, tudo bem, mas a mim não. Eu não aceito isso. Eu não aceito como a morte como algo definitivo. Isso fere a todos nós, a inteligência, os sentimentos. Por que então foi em vão que nós amamos? Foi em vão que nós odiamos? Foi em vão que nós desenvolvemos nosso intelecto, e o aprendizado, e a reflexão? Onde ando então? E onde andarão depois da morte tudo isso? Ou andará tudo isso? Vai também fenecer com a morte, desaparecer com a morte? Eu me recuso. Eu já disse uma vez aqui, eu volto a dizer para vocês, olha, se a imortalidade não existisse, eu me inventaria eterna, imortal, para poder sobreviver intelectualmente, para justificar o que anda à nossa volta, o sofrimento. Por que nós sofremos? Qual a razão da dor? Será que é um processo meramente físico? Por que nós estamos neste planeta? E por que nós estamos neste país? Um país que eu me recuso a aceitar essa cultura. E aí eu verifico que eu vim de outras culturas, onde se pregava o bom senso, o respeito. Então, por que eu reencarnei nesse país? A resposta parece que eu a tenho. Eu vim atrás dessa doutrina maravilhosa. Foi ela que me atraiu a esse país. Eu não tenho compromisso, eu não sou nacionalista, eu sou espírito, e o espírito não tem pátria, não é xenófobo, não está preso a uma nacionalidade que se esgota também no túmulo. Eu vou deixar de ser brasileiro quando desencarnar.
Eu vou deixar de existir quando eu desencarnar? Porque mesmo nesses arraiais religiosos, não se fala mais em inferno, nem céu, nem purgatório. Resultado, ninguém sabe o que vai acontecer com os espíritos. Se é que há espíritos, segundo a ótica desse povo. Olha, minha gente, é uma coisa terrível. Eu viveria deprimido, esperando a morte. Pronto. O homem nasceu para a morte. Por isso que os filósofos existencialistas disseram: o homem é um ser inútil. Aí perguntaram: mas por que inútil? Fez: o que é que eles estão fazendo aqui? Não é que está certo? Dentro dessas concepções de que eu já falei, o homem não é um ser inútil? Em se analisando o homem sob essa perspectiva, ele é um ser inútil. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que vocês estão fazendo aqui? Aqui eu estou enganando vocês. Eu estou dizendo a vocês, e vocês estão ouvindo, claro, a não ser que eles estão lá viajando, que a imortalidade é um fato, a reencarnação, a comunicabilidade e a lei de causa e efeito. Aí é que está. É claro que eu admito as informações, as postulações genéticas, claro, existem, mas intelectualmente eu não posso ser fruto de um vírus, de uma bactéria, de um gene, sei lá, não posso. É primário demais para eu aceitar. Os nossos voos da inteligência não podem estar presos à matéria, ou melhor, ser fruto da matéria, ter impulso na própria matéria. Não pode mesmo. A inteligência de um Rui, por exemplo, de onde veio aquela inteligência fulgurante? Do Gênesis? Por que um Beethoven, um Bach, um Mozart, que aos 3 anos de idade sentava ao piano e tocava admiravelmente bem? Onde ele aprendeu isso? Com genes? Foram eles os genes inteligentes? Os genes são inteligentes, nós não. É um absurdo não admitir a imortalidade. O homem se reduz justamente ao que disse alguns dos anjos: do pó ele veio, do pó ele retornará, como disse Deus antes aos homens. Eu não posso me admitir assim, sinto muito. Tem que ser verdade a imortalidade da alma, e eu provei isso. Eu tive provas concretas, objetivas da imortalidade, porque eu contactei com espíritos materializados ali na minha frente, não só aqui na Bahia, mas em São Paulo, em Rio de Janeiro. Os espíritos materializados, eles faziam deliberadamente, aparecia uma mancha assim na parede em São Paulo. Essa reunião é mais do que restrita. Eu só entrei porque eu sou muito conhecido em São Paulo, talvez mais do que aqui, e eu tive acesso. Aparecia uma mancha na parede, a luz fraca, mas dava para enxergar tudo perfeitamente. Eles não permitiam nem filmar, nem fotografar. Aparecia aquela mancha na parede, e ela ia crescendo, e de dentro da parede saía um homem, um espírito materializado. A dizer, mas isso podia ser um truque, um trabalho de prestidigitação. Mas acontece que esse homem vinha, colocava os dedos e tirava as suas impressões digitais. Depois eram examinadas através da datiloscopia
e verificavam que as impressões digitais daquele homem era de um sujeito que desencarnou há 30 anos. Olha a prova. Aí, ali estava um espírito na minha frente. Então, eu não posso aceitar o que anda por aí, porque eu tive essa certeza absoluta na imortalidade, como também a humanidade teve. Quando Jesus retorna da morte, ele deu testemunho da imortalidade, não porque ele era Jesus, confundem até Jesus com o próprio Deus. Ele estava voltando. Para mim foi a maior mensagem dele, o seu retorno. Há aqueles até que acham que ele não morreu, que ele se recuperou, veja, em 3 dias se recuperou, e aí voltou, mas era ele dando o testemunho, a certeza da imortalidade. Eu acho a mensagem mais eloquente, mais verdadeira, profunda de Jesus. Mas esse ponto não foi explorado. Se explorou a morte. Se deu valor à morte de Jesus, não o seu ressurgimento. Não é ressurreição, que a ressurreição não existe. Isso é um contrassenso, é um absurdo. Mas se enfatizou a morte. E até hoje Jesus não conseguiu descer da cruz. Eu não posso entender uma doutrina como a que Jesus pregou. Eu não posso entender a doutrina que Jesus pregou tendo como símbolo um objeto de tortura. Eu acho que é a doutrina da liberdade, da euforia, é a doutrina da libertação, é a doutrina que quebra os grilhões da ignorância, da descrença. Essa é a verdadeira doutrina de Jesus. Não é o cristianismo que surgiu depois dele, no século III. É a doutrina dele, pura, sem interpolações, sem adições, sem supressões. É o amo ao próximo como a ti mesmo. Isso daí, se ele não disse, é válido, mais do que válido. Ama o próximo como a ti mesmo. É um desafio, é algo que desafia a humanidade através do tempo, que nós precisamos saber o que é amar nós mesmos, para saber amar o próximo. O desafio é muito grande. Que seu direito vá até onde começa o direito de outrem. Ele disse isso em outras palavras. É o respeito ao direito das pessoas, que hoje nesse país vocês viram e veem na televisão o desrespeito à família brasileira, a televisão jogando lixo em nossa casa, detritos, programas medíocres, inferiores, e o brasileiro sendo cada vez mais envolvidos por isso. Então a mensagem maior de Jesus foi essa: ele voltar e dar prova de que todos nós somos imortais, não apenas ele. Ele jamais se disse filho único de Deus, e nós somos filhos da descendência. Quer dizer, sabe o que é isso? Somos filhos do pecado. Veja só, o pecado original, ainda botaram original. Deus pôs Eva, e para não haver cacófato, e Adão, houve no paraíso, nus, e não queria que não acontecesse nada. Tinha que acontecer.
A não ser se ele fosse eunuco. E eu nunca vi uma coisa dessa. Está horrível, né? Você sabe o que é eunuco? Não sabe não? Quem é que não sabe? Todo mundo sabe. Essas coisas todo mundo sabe. Tudo que é ligado a sexo, a gente, brasileiro tira de letra. É PhD, né? Então, bota um homem e uma mulher juntos. E além do mais, esse é o princípio que os gregos já adotavam. Endogenia. Sabe o que é isso? Os gregos já falavam nisso. O homem que sai, a mulher que sai do homem. O ser no início tinha uma contraparte feminina, outra masculina. Aí Zeus veio e separou. Então é o chamado processo, é a lei dos contrários. Ele separa o homem da mulher e a mulher procura o homem a mulher. Na verdade, eles estão sempre se juntando. Tem que no ato sexual há esse retorno àquele processo de interação. Isso é claro que é idealisticamente falando, mas Deus pôs o homem e a mulher, ambos, e não tinha barreira. Não tinha mais essa. Hein? Não tinha. Aí um olhando para o outro. No paraíso. Vejam só. No Éden. Certamente a gente pode fazer uma imagem até do Éden, né? Dos Champs-Élysées. As águas murmurejantes, cristalinas, as árvores, a relva macia. Pronto. Aconteceu. E é isso, esse ato é um pecado. Então que Deus é esse? E para que ele criou então o homem e a mulher e botou os dois juntos? E de vez em quando eu fico questionando, mas rapaz, você não pode um negócio desse, né? Bota os dois juntos, é pecado. Quer dizer, isso até, talvez seja a base até das teorias freudianas. Isso teve uma repercussão até assim, que Freud foi massacrado pelo catolicismo, pela sua babá. Ele teve uma babá que pintou e bordou, encheu a cabeça do menino de catolicismo e deu no que deu. A gente ficou reduzido à atividade meramente sexual. Então, o resultado, esse é um Deus, inteligência suprema, como os espíritos da codificação o definiram? Eu não acho. Agora, qual a origem da vida? A vida planetária ainda é um enigma. Darwin nem chegou perto, nem arranhou. Wallace também não. Todos eles. Por quê? Porque eles se esqueceram do principal. O espírito. A teoria de Darwin nega o espírito. Todas as teorias evolucionistas negam o espírito. Pois a base desse processo evolutivo é o espírito. Em se retirando o espírito, as coisas ficam vagas, sem sustentação, sem lógica. Vocês veem aquela história dos elos perdidos? Os elos perdidos. De um homo para outro, há diferenças gritantes, espaços não dimensionados. O homem de Pequim, o de Neandertal e aí por diante. O homem de Cro-Magnon são homos que têm características, biotipos diferentes, e viveram em eras diferentes, em lugares diferentes. Isso é que confunde a paleoantropologia.
Mas se nós estudarmos sobre a ótica da doutrina espírita, que surgiu em 1857, antes de Darwin, que é de 1859, aí nós vamos encontrar respostas, como eu encontrei. Eu encontrei respostas realmente notáveis. É o Espírito, o Senhor dos elos perdidos. É Ele. Se estudar o Espírito, é nele que se insere toda a verdadeira história do homem. E ela não está nos ossos, nos fósseis. Eu não acredito na história que se conta através dos fósseis. Muito lacunosa. Eu acredito na história que o Espírito segrega. É Ele que é o detentor da verdadeira história. A história do ser sobre um planeta que foi adredemente preparado para Ele. É uma coisa assim fantástica, minha gente. A vida planetária, o planeta pulsa, vive, vibra. Existe o que se chama de leis. É uma rede, espécie de nades, que envolvem, essa rede envolve toda a Terra, e a Terra vive, vibra. Vocês prescrutem a subcrosta da Terra, vocês vão encontrar vida em todos os momentos. A vida está ali, chama vida planetária, e ela foi preparada para o advento da humanidade. Isso é planejamento, isso é inteligência suprema, isso é Deus. Que a gente não vem aqui por acaso. Eu mesmo não posso me considerar um espermatozoide que deu certo. Eu não sei nem se deu certo. Será que deu certo? Isso é deprimente, minha gente. Olha, se eu não fosse espírita, eu não sei onde eu estaria, não. Sei lá. A gente devia estar aí jogando pé de avião, qualquer coisa dessa. Eu estaria frustrado, eu viveria por viver. Sem nenhum objetivo, sem perspectiva. Para quê? Olha, eu vou viver para dar para o gasto, sem problemas, sem contato com justiça, nada. Ia vivendo até o dia da morte. Mas como eu sei que sou um ser eterno, eu estou me esforçando para me melhorar, ou melhor, como eu digo sempre, eu estou lutando para deixar de ser ruim. Eu não luto para ser bom, mas para deixar de ser ruim. Porque o dia que eu deixar de ser ruim, eu serei bom. É aí que está a dificuldade. Deixar de ser ruim. Deixar de desrespeitar a lei de Deus. É esse o desafio. Se eu não acreditasse na minha sobrevida, eu não estaria aqui, não. O que eu estava fazendo aqui? Enganando vocês, me enganando, falando de coisas hipotéticas, absurdas, fantasiosas, imortalidade, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos. Eu estaria aqui inventando tudo isso, e vocês, tanto quanto eu, ou engolindo ou não. Por que vocês vêm à casa espírita? Por que nós estamos aqui? O que significa uma casa espírita? Vocês veem o que corais cantando coisas lindas, já se empolga, se arrepia, chora, porque vocês sabem, motivam a emoção das pessoas. Vocês vão ao delírio, aquelas músicas, sem pé nem cabeça, mas lindas, né? A melodia é a mesma coisa, mas o pessoal gosta, vibra. Que maravilha, para estar no céu, aquele couro assim divino. Quando eu morrer eu vou ouvir esse couro. Ele vai ver o couro que vai comer. O couro vai comer em cima dele mesmo. Aí aquela coisa assim, empolgante, anestesiante. Tanto que nos templos, né, o incenso,
aquele cheiro de incenso inebria a pessoa, mistura com o perfume das flores, não é? Aquele cheiro característico das velas. Eu ficava enjoado se eu tivesse num lugar desse. Eu não sabia qual o aroma que eu ia absorver. O incenso, a vela. Isso, mas tem gente que... que maravilha, as luzes, o teto imenso. Você sabe por que faziam os templos altos? Para mostrar a pequenez do homem diante na casa de Deus. Era isso que inspiraram os arquitetos do passado, para mostrar que o homem é aquela coisinha insignificante, não é? Na sua misericórdia, no seu bom senso. Repara uma coisa, eu não sei quem é Deus, mas a gente está qualificando ele agora. Já repararam? Ele tem um bom senso, ele é lógico, ele é justo, isso mostra que nós não sabemos quem é Deus, porque são atributos humanos. Eu acho que nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é que é feito a nossa imagem e semelhança. É ao contrário. Pelo menos esse Deus que se concebe e que se prega por aí. Então está lá escrito: porque Deus odeia os espíritas. Eu fiquei assombrado com isso, sinceramente. Eu não sabia que Deus me odiava. Isso é frustrante. Se fosse verdade, já imaginou? Eu ia me sentir assim, eu ia ficar com um complexo de miosote. Miosote é uma plantinha desse tamanho assim, Eu ficava tudo... Olha, eu já não entendo a vida, já não entendo nada, ainda Deus me odiando. Aí a carga pesada, aí é um negócio para entrar em parafuso, entrar em pânico. Então, realmente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, e tenho certeza que aqui hoje eu não afrontei nada, eu não fui contra ninguém. Eu acho que nós temos o direito de defesa, esse direito é inalienável ao homem, de defender o ideal que ele prega, que ele admite, sem revanchismo, sem rancores, sem ódio, mas com firmeza, como fez Jesus. Ele encontrou uma sociedade que estava escravizada ao escriturismo, ao profetismo, e ele tentou reformular isso como judeu e não conseguiu. Foi uma tentativa válida? Foi, mas ele fracassou totalmente diante do seu povo, tanto que a doutrina de Jesus não deu certo entre os judeus, e até hoje eles ignoraram Jesus e ignoraram a sua doutrina. A verdade é essa, mas ela repercutiu através do tempo, mesmo deturpada, mas chegou ao nosso tempo, à nossa época. A gente deve então escoimar a doutrina de Jesus, livrá-la dessas interpolações, adições, supressões, etc., e encontrar o pensamento vivo de Jesus, que se resume numa máxima fantástica, que ele resgata do caput dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que aí está todo o pensamento vivo, filosófico, ético e espiritual de Jesus. É nele que realmente se convergem todas as ideias do Mestre, ditando à humanidade. Se ele ditasse apenas isso, já seria suficiente para que nós nos conscientizássemos de que somos seres eternos, que não amamos em vão, que não vivemos sem um motivo transcendental, justo, e que a morte não nos espera, e nem eu espero a morte, porque para o espírito eterno não existe morte. A morte é uma porta que se abre para a eternidade, é aquela porta por todos hão de passar e penetrar na chamada vida espiritual.
É isso que aguarda todos nós. E não devemos ter medo, nada de medo. A morte é uma delivrância, é um parto. Nos põe novamente no nosso verdadeiro habitat, o mundo dos espíritos. Não estou com pressa. Não tenho nenhuma pressa de ir. Não é que eu queira ficar aqui, mas eu gostaria de continuar pregando essas ideias, esses valores, principalmente aqueles, como dizia Jesus, que têm ouvidos de ouvir. E acabou.